rádio. Fica pra você. Liberdade, não dá pra desligar. Se quiser um retorno, tem fone de ouvido, não? Vou colocar um fone de ouvido. CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária. Liberdade FM 87,9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteste. Doze horas e 4 minutos, 12 e 4. Boa tarde para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado aqui nas ZYM 597, canal 200, da 87.9, na Liberdade FM. Hoje é quinta-feira, 16 de junho de 2022. Corpus Christi. E a partir de agora, no seu rádio na internet, pelo liberdadefm.org e pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir e vai acompanhar o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação de quem? Desse que vos fala, o Paladino da notícia. Já a participar do WhatsApp, é 3633-5401. Eu falei que é o WhatsApp, 3633-5401. Diga que vai alerto. Vamos ouvir agora, você vai ouvir também uma nota de falecimento com o Dimas e eu já volto. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Erundina Damásio Lima, com 93 anos de idade, ocorrido hoje às 4 horas e 45 minutos no Sagrada Família. Deixa lutados uma filha, 3 netos, 5 bisnetos, uma irmã, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laier, de onde sairá o ferro nesta sexta-feira, às 9 horas e 30 minutos, seguindo para sepultamento no cemitério Santana, em Agudos do Sul, no Paraná. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Erundina Damásio Lima. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Hora de saber. Temperatura. O clima dos 7 graus e máxima prevista é de 28. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Então você ouviu o geral do tempo e a temperatura com a Stein. Agora vamos ver o que diz o nosso sensação de 12,3 graus. A velocidade do vento, nós chegamos aí em 2,68 km por hora, né? É o que diz. Vamos dar uma olhadinha, aproveitar aqui e dar uma olhadinha no clima-tempo, né? Para ver se bate um pouco essas temperaturas da nossa região hoje. Nós estamos, segundo o clima-tempo, agora já está mais condizente. Aqui fala em 20 graus, ventos de 7 km por hora, umidade do ar em 83%, e o sol deve se findar, né? Deve se recolher, se é que se recolhe, né? Mas enfim, o sol deve fechar lá pelas 17 horas e 33 minutos. Você vê que bonito que eu falei hoje, né? Ciclo terrestre, né? Já vou falar para você que já falei do tempo, já falei da temperatura, que já estamos com o nosso entrevistado hoje, o Luiz Carlos Pedroso. Daqui a pouquinho já vamos conversar com ele. Então tá aí, né?
tudo funcionando, né? A internet funcionando, a transmissão está funcionando. Vamos agora, então... Você vai ouvir agora o Momento Solidário. Mas antes de contar para você do Momento Solidário, eu quero falar o seguinte, eu quero falar do meu apoiador cultural, claro, não posso deixar de falar sobre o Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Laier com descontos e vantagens aí no comércio local. Sim, e a equipe do Joel está prontinha para lhe atender, então basta você ligar agora, e quando eu falo ligar agora, é ligar agora mesmo. O telefone é 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Não anotou ainda? Ei, mentaliza aí, 3626-2568. Mas mentaliza para não esquecer, 3626-2568. Para não esquecer lá o Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece. Quero contar para vocês também do WhatsApp do Jorginho. Claro que o Jorginho, né, como bom católico, está lá, de certo... fazendo aquele feriado, guardando a quinta-feira, mas certo que amanhã ele está lá para lavar o seu carro, amanhã e sábado. O WhatsApp do Jorginho, mas não esqueçam que tem que agendar, porque quando a pessoa é que nem o Jorginho, que tem muito trabalho, o que acontece precisa ser agendamento. E o telefone para agendar é 99658-2838. Eu falei 99658-2838. É, meu amigo, você tem que mentalizar, você tem que guardar na cabeça. 99628 2838, anota bem aí, 99658-2838, não esqueça, lembre-se, 99658-2838, lembrando que ele aceita Pix e cartão, então lembre-se, meu amigo, 99658-2838, para ficar bem memorizado mesmo. Agora sim você vai ouvir o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Segundo o Paulo Rogério, ele também está guardando aí o Corpus Christi, né? Ele disse que está com visita na casa dele. Um abraço para todo o pessoal da casa do Paulo Rogério, né? As visitas que estão visitando o Paulo Rogério. Ninguém, ó, segundo ele, ninguém é tão pobre aí que não possa ajudar alguém, né? Bárbaro, não é fraco só. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, que eu tenho aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias, e eles estão arrecadando, né, roupas, calçados, para quem realmente precisar. Mas agora, nesse momento, o que mais eles estão precisando é alimentação. Então você pode doar uma cesta básica, pode fazer uma doação de alimentos. O telefone é o 99978-8677. Eu falei 99978-8677 lá com a Missão Social Águias. Lembro ainda que eles têm aquele curso de Libras deles, que custa lá, são 30 horas o curso, custa R$45 a matrícula e é R$45 mensais. As aulas são todas as terças-feiras a partir das 19h30 e vai até as 21 horas. O telefone é o mesmo para vocês que querem se associar, não, né? Para você se cadastrar lá para fazer o curso, né? Se matricular, ô Fortes, é 99978-8677. Eu falei 99978-8677. Quero lembrar que a minha parceria continua forte aqui também com a Pastoral Social lá da paróquia da Igreja Católica de Serra Alta. Sim, eles me informaram que estão precisando de alimentos. Estou falando, assim, tá cruel, o alimento tá caro, tem gente que quer diminuir o custo do combustível. Agora é a hora de falar, né, Fortes? Mas enfim, o pessoal tá com o alimento tá caro e tá com dificuldade para conseguir alimentação. O pessoal da paróquia lá tá com 60, atende 63 famílias, o padre Claudemir atende 63 famílias, e o pessoal tá passando necessidade. Eles estão precisando lá os alimentos básicos, arroz, feijão, açúcar, café, bolacha para as crianças, né? Então, se você pode ajudar, entre em contato com a Secretaria da Igreja lá no 3635-0685. Eu falei 3635-0685. Mentaliza aí! 3635-0685. Presta atenção, liga lá para o padre Claudemir, fala com o pessoal da pastoral da paróquia que eles vão lá buscar esses alimentos, se for em grande quantidade.
Outro pessoal que está fazendo um trabalho bonito aqui na cidade, eu não posso deixar de divulgar, é o pessoal do Detru, né? Então eles estão recebendo doações de agasalhos. Olha, só tem mais 14 dias, hoje é dia 16, a campanha deles vai até o dia 30 de junho. Doação de agasalho. Então se você tem uma jaqueta assim para doar, né? É bom trocar uma vez por semana. Uma vez por semana é complicado. Trocar uma vez por semana é comprar uma jaqueta nova a cada 2 anos. Mas é para doar jaqueta boa, né, gente? Um agasalho bom. Se tiver aí limpo, lave, né? E mande costurar. Tem tanta costureira boa aqui na nossa cidade. O telefone lá da Solange é 99625-2296. Vamos fazer essa campanha aí ter um sucesso. Nós nem chegamos no inverno ainda, ó. 99625-2296. Se tiver aquele agasalho, aquela blusa para doar, né? Para quem realmente precisa. Temos um pedido de ajuda aqui de uma pessoa aqui do bairro 25 de Julho. Ela está dizendo o seguinte, que ela precisa de ajuda, que ela está desempregada, tá? Então ela está pedindo uma doação aí de roupas e cesta básica. Ela tem uma criança pequena, está precisando muito também de um fogão a lenha, uma cesta básica e roupas de frio. O filho dela precisa ir para a escola. Ele estuda de manhã e tá frio demais, que tá frio demais é mesmo, né? Se puder ajudar, ela agradece. O telefone dela é 99936 4053. Eu falei 99936 4053. É bom que você vai fazer a doação, vai lá, visita a pessoa, vê a situação, né? Quem sabe adota essa família e ajuda um período até ela poder se restabelecer. O telefone é 99936 4053. 12h14 e tem mais informes. Hoje tem informes. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para o secretário de obras lá, o Magrão. E parece que vai sair o programa São Bento Sempre Limpa. Ele, já que já vem sendo sempre um sucesso aí no município, né? Então já foram arrecadadas mais de 40 toneladas de materiais nas primeiras edições que foram realizadas aí durante esse ano, quando não chovia. Foi realizado aí na Centenário, Serra Alta, e agora é a região do bairro Cruzeiro e Oxford que vai receber a ação no próximo dia 25 de junho, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã. Então você que mora aí no bairro Cruzeiro, no bairro Oxford, se prepare para jogar tudo aquela tranqueiragem na frente da casa, lá no dia 25 de junho, né? Se não chover, lembre bem disso, que chove, daí o pessoal não pode recolher esse negócio, tomara que dê tempo bom. Então vai ter o São Bento Sempre Limpa, e no bairro Cruzeiro e bairro Oxford, dia 25 de junho. Vai se agendando, já anota aí, né? Mentaliza, anota lá no teu calendário, faz um círculo bem grande, botar tudo aquela lixeira para fora para resolver esse problema do lixo, evitar os negócios do Zika vírus, que eles dizem, né? Que é Zika vírus, portanto, barbaridade. Eu confundo tudo esse negócio, né? Mas não é. Esse negócio aí do mosquito da dengue, né? Então, olha, não esquecendo que esse negócio do dengue, para evitar a dengue, tem que pegar esses lixos que acumulam água, tudo, e largar tudo lá no dia 25, o pessoal da prefeitura vai passar ajuntando toda essa lixarada, né? Então põe tudo para fora, o pessoal que mora no bairro Oxford e no bairro Cruzeiro, não podemos esquecer disso aí. É meio-dia e 16 minutos, né? 12 horas e 16 minutos, como eu gosto de falar. Eu quero dizer o seguinte, que sexta-feira tem Love Night com a professora Clarice a partir das 22 horas. Hoje eu vou entrevistar aqui também já o meu amigo Luiz Carlos Pedroso, do PT, né? E ele vai falar, olha, pense bem, você que já sintonizou, já não sintonizou, já começa a compartilhar aquela live. Ele vai falar aí sobre o Santa Fé. Vamos ver, tem muita coisa para conversar para nós com relação a essas questões, né? Vou dar uma olhadinha antes de chamar o Pedroso, para ver como é que estão nossas participações. O pessoal está se animando aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar no feriado, o pessoal participa mesmo. Nós temos a participação aqui do Levandir Machado. Valmir, estamos à escuta. Olha aqui, ó, desmontando as fake news. O Levandir não perde tempo, ele está aposentado, a missão da vida dele é acabar com as fake, tá certo, Levandir? Parabéns para ti. E o Jurandir tá aqui, tamo ligado, amigo, e a rua Jaraguá caindo. Pois olha, Jurandir, quer dizer pra você, primeiro não tinha calçamento, né? Graças a Deus não colocaram calçamento naquela rua lá. Agora caiu, né? Se tivesse colocado o calçamento, tinha arrebentado tudo, tinha perdido até o dinheiro. Viu como foi bom aquela minha visita lá, pra gente esperar um tempo pra fazer aquele projeto, Jurandir? Tudo é uma questão de análise do lugar, né? Analisamos com certeza, mas pode ter certeza que já está
que vem um pessoal para resolver essa questão aí da rua Jaraguá. Quem sabe o pessoal já não ganha umas casas em algum outro lugar e faz uma mudança. Né? Quem tá aqui sintonizado é o Diego Andrade, o Diego tá aqui do meu lado, tá participando da live, não é fraco. Bom dia, amigos, e boa entrevista, tá certo. O Adriane Miller, boa tarde, amigo da Sintonia, um ótimo feriado. Valeu, Adriane. Adriane, se tiver alguém em Valmir Fortes doando roupas de criança, tanto para menina quanto menino, estamos arrecadando ou fazendo. Se estiver doando ou precisando. Não entendi bem aqui, Adriano. Você está precisando ou você quer fazer doação? Mas enfim, estamos fazendo doações. Está arrecadando ou está doando? Não entendi bem, ficou meio mal entendido. Enfim, o telefone é 99634-5338. Tá? Dá uma corrigidinha para mim ali, Adriano, para mim entender bem como é que ficou. Não sei se você precisa ou se você está doando, né? O Arsene também tá dando uns gritos aqui. Ó. Abração ao nosso amigo Pedroso. O Lula ganha no primeiro turno nesse preço da gasolina. Botijão de gás, carne mais barata, R$40. Meu amigo, é o que você diz mesmo. Adeus mesmo, né? Não vamos entrar nessa discussão aí, que senão o pau pega aqui. Vamos ver. O Robson Diniz, valeu Pedroso, mostrando que realmente fez para as pessoas. Isso mesmo, o pessoal está participando. O Ortiz, o seguinte, fala para o secretário de Obras olhar as ruas do bairro Alpino, de Rua Paraná. Já vou encaminhar isso aqui, ó. Valeu, Ortiz. Deixa eu colocar aqui, vou pegar a tua reclamação, que o pessoal tem atendido lá, né? Vamos mandar já para Obras lá. Robson Rodrigues, Pedroso, amigo gigante. Olha, o Robson está curtindo. O abraço e que a verdade venha à tona. Ótimo. Quem mais? O Diogo também já está aqui, mandou o feliz aniversário e sucesso pro Robson. Robson está no aniversário hoje? Sim. Que beleza, parabéns. Ele é um artista famoso na nossa cidade, né? Ele é professor de teatro, como mais dizer assim, ator de sucesso, né? Não é fraco, Robson. Sucesso para você também, Robson. E o Jefferson Serra Alta ligado, o Serra Alta ligado às traças. Barbaridade, parece um favelão. Jesus amado, né? Como é que pode, né, Jefferson? Temos que resolver esse troço aí. E o Robson Rodrigues aí tá faceiro, né? O pessoal dando os parabéns para ele. Vamos voltar aqui deixa eu já quero encaminhar aquela reclamação na Obras lá. E aí para não esquecer. Eles estão de férias, mas eu não quero nem saber, né? De férias não, de folga, como é que diz aí? Momento. A prefeitura faz o feriado deles, a folga, né? 12 horas e 20 minutos. Já falei então no pessoal que está participando e vai participar mais gente, ainda tenho certeza, porque o assunto ele é bom. E sempre é bom receber os amigos aqui no nosso programa também, né? Então deixa eu baixar aqui para enxergar esse trem. E já quero dar as boas-vindas pro Luiz Carlos Pedroso. Boa tarde, Pedroso. Boa tarde, Fortesque. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Liberdade. Cumprimento também aqui o companheiro Diego, que está conosco, nosso vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. E dizer, Fortesque, que é uma grande honra estar aqui na Rádio Liberdade, porque é uma rádio que eu vi nascer, uma rádio diferente, que nasceu de baixo, nasceu do povo, na época com muita perseguição, mas resistiu e está aqui vitoriosa. A Rádio Liberdade, a qual eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui a seu convite, dando essa entrevista. Eu quero dizer o seguinte, Pedro, para mim sempre é muito bom receber os amigos, né? Porque o Pedroso estava lá em 1996, estava lá naquela Assembleia de Fundação e está lá registrado o nome na ata como um dos fundadores dessa associação. Não foi fácil. Isso aí. Foi uma luta, vamos dizer assim, foi um desafio que nós enfrentamos aquela vez. Era um guri, né? Mas, enfim, todos nós éramos, né, Pedroso? Sim, e sim. aí nós resolvemos. Agora, uma coisa que o Pedroso sempre falou, antes de eu pedir para ele se apresentar aqui para o nosso ouvinte, o Pedroso sempre dizia para nós: olha, que quando você sonha sozinho, é apenas um sonho, lembra? Não sei se você sempre falava isso. Sim. Agora, quando a gente sonha tudo em conjunto, vira uma realidade. E foi o que aconteceu, né, Pedroso? Nós sonhamos todos juntos e hoje temos essa realidade, né? O pessoal, esses dias atrás, a Clarissa fez uma entrevista comigo, ela perguntou: mas por que você fundou? Por que as pessoas se organizaram, Fortes, que fundaram a Rádio Liberdade? Eu falei para ela: olha, Clarissa, na época foi fundado porque na nossa região e na nossa cidade as pessoas não podiam falar. Quem dominava o meio de comunicação, hoje é muito fácil. Hoje nós temos aqui as redes sociais, temos a internet, temos o YouTube. Você pode se expressar em qualquer lugar, você vai gritar e a sua voz de alguém vai ouvir em algum lugar. Mas naquela época,
para mim, pro Pedroso, pro então Tadeu do Nascimento, pro Ayrton, pro Juvenal, aquele pessoal que começou, o Reinaldo, o pessoal, e em nome deles, todos os que participaram conosco, eu não lembro, foi faz muito tempo, sabe? Eu quero dizer o Cassimiro também na época, lembro o seu Célio Martins, então tem muita gente boa que se envolveu nesse projeto, né? Os sindicatos que nos apoiaram, as associações daquela época. Essas pessoas não tinham, entendeu? Essas entidades não tinham aonde falar, não tinham microfone. Se eu tiver aqui o Pedroso que me corrija se eu estiver falando uma inverdade, né, Pedroso? Mas as pessoas não podiam se expressar, essas pessoas não podiam falar. E só existia uma verdade. E hoje, graças a Deus, né, nós, não é só porque é liberdade, mas a partir do momento que se abre a Rádio Liberdade aqui em São Bento do Sul, depois veio aí a Rádio Band, depois veio depois a própria 89 ficou mais acessível, a própria Rádio São Bento ficou mais acessível. Houve uma transformação dentro do movimento de comunicação da nossa região. Depois surgiu rádio em Rio Negrinho, rádio em Campo Alegre. Então veja como foi importante. Eu me dou ao luxo de dizer, Pedro, que nós fizemos a primeira rádio comunitária do estado de Santa Catarina. E quero que alguém prove o contrário. Entendo que fique registrado. É isso aí, Fortes, que eu acompanhei muito bem todo esse processo e acompanho até hoje. E o importante é que a Rádio Liberdade de hoje, ela continua sendo uma rádio que não ouve só um lado. Tem portas abertas para todos, não é só para, vamos dizer, para um público no campo político, vamos dizer, mais de esquerda ou de direita. Essa rádio tem espaço para todos. Eu tenho ouvido e ouço lideranças de todas vamos dizer, as classes sociais. Isso é importante. A Liberdade é uma rádio que é para todos e por isso está de parabéns. Obrigado. Pedroso, vamos contar um pouquinho de quem é. Como eu disse, que a nova geração é bom eles conhecerem um pouco as nossas lideranças. Eu conheço o Pedroso, como eu disse, tem uma convivência de anos e a gente se conhece aqui, uma grande amizade. Mas eu quero falar o seguinte, mas quem é o Pedroso e da onde veio esse Pedroso? Então as pessoas precisam conhecer um pouco de você, Pedroso. Fortes, que eu há muito tempo, nos anos 86, 87, eu era do grupo de jovens da Igreja Católica lá de Oxford. E nesse tempo veio um padre de fora chamado Padre Arcelo, né? E a gente no início não entendia muito Arcelo, mas ele acabou influenciando nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, e a partir das ideias do Padre Arcelo que eu passei a ser, na verdade, um cidadão, sabe? Que a gente acabou entendendo nossos direitos, nossos deveres, a importância que tem a política na vida das pessoas. Então foi ali. Depois disso eu assessorei a eleição que teve do sindicato em 92, se eu não estou enganado, e que o Tadeu se elegeu presidente do sindicato, e eu montei aquela chapa, e nesse processo eu conheci o Tadeu. Mas também fui vereador de 2004 a 2008, fui presidente da IMAB de 2012 a 2016. Hoje eu trabalho com o deputado federal Pedro Czai, numa agenda bastante cheia. O Pedro Czai é um deputado federal que trabalha muito e para a gente acompanhar ele não é fácil. E depois a gente pode conversar sobre as bandeiras de luta, sobre o que ele está fazendo também, se for da sua vontade. Mas é isso, um pouco da minha história. A minha formação é na área de gestão pública e estamos aí à disposição, à sua disposição e à disposição dos ouvintes. Forteschi. Passou também pelos direitos humanos, teve uma grande passagem. Eu lembro que quando existiam os direitos humanos aqui em São Bento do Sul, funcionou muito bem. Até falar nisso, como é que tá? Isso aí sumiu, né? Nunca mais viu o que aconteceu com isso, né? Sim, tivemos um tempo aqui, eu assessorava aí, direitos humanos, uma época, né? E a gente tem um trabalho extenso na região, sabe? Na região toda, porque eu lembro que no distrito de Itaiópolis tínhamos uma empresa que tinha trabalho escravo. Isso mesmo. Ali nós atuamos nessa situação. Lembro que em Santa Terezinha tinha fazendas, lá tinham pistoleiros que perseguiam e até matavam pessoas, né? Então a gente atuou nessa área, mas esse é um outro tempo que ficou para trás, mas que hoje, nesse momento de agora, a gente tem percebido o caso lá na região da Amazônia, né? Pessoas sendo assassinadas, e também só não no interior, tivemos aquele jovem Moise também assassinado em praça pública, outro agora recentemente colocado num porta-mala da polícia e com bomba de gás, né?
acabaram assassinando, então vivemos um momento bastante complicado. Mas os direitos humanos que eu atuava era esse, sabe? Que a gente pegava essas situações em que os direitos das pessoas não eram minimamente respeitados e a gente atuava. Então já tivemos no momento uma forte atuação dos direitos humanos aqui na nossa região também. 12 horas e 28 minutos, Pedroso, eu vou fazer o primeiro do intervalo, nós matar já, sabe, que é 2 minutinhos rapidinho, para acertar essa questão. E aí a gente vai voltar para o segundo momento do programa para nós falarmos sobre essa questão que eu fiz questão de trazer você para... Sobre essa questão que eu fiz questão de trazer o Pedroso. Gostou dessa aí, professor? É redundante, né? Mas, enfim, para nós conversarmos sobre lá o Santa Fé. Parece que você tem muita coisa boa para contar para nós. E eu quero entender um pouco dessa história. Porque a gente, como jornalista, a gente só vê lá a foto de quem está integrando. De quem está entregando e quem está ganhando as casinhas. Então estava bonito hoje, saiu no Jornal Gazeta, as pessoas já estão se mudando para lá. Mas a nossa comunidade quer saber a história desse loteamento. E foi, pelo que eu saiba, foi você, Pedroso, que deu início, né? Que correu atrás e que foi um dos idealizadores, então, lá do loteamento Santa Fé. Mas isso vai ficar para depois do intervalo, pode ser? Sim. Vamos fazer o intervalo aqui, eu já volto para o Pedroso falar para nós sobre essa história do Santa Fé. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Tal deixar o seu carro novo de novo? Lavação interna e externa, polimento e cera. Box rápido do Jorginho, na Rua das Neves, 1020, na 25 de julho. A gente que buscamos o seu veículo. Nosso WhatsApp é 997765723 ou 996582838. Lavação do Jorginho é a diferença que brilha. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Erundina Damásio Lima, com 93 anos de idade, ocorrido hoje às 4 horas e 45 minutos no Sagrada Família. Deixa lutados uma filha, 3 netos, 5 bisnetos, uma irmã, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laier, de onde será oferta nesta sexta-feira, às 9 horas e 30 minutos, seguindo para sepultamento no cemitério Santana, em Agudos do Sul, no Paraná. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Erundina Damásio Lima. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Horas e 31, 12h31, e você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui desse que vos falo, o Paladino na notícia, Valmir Forteschi. Hoje entrevistando o Luiz Carlos Pedroso, que vai falar para nós sobre o loteamento Santa Fé. Mas antes disso, eu quero falar que o padre Cláudio está dizendo o seguinte, está de Serralta, né, que nessa quinta-feira tem a solenidade de Corpus Christi, começa ao meio-dia, com as confecções dos tapetes, estão trabalhando na igreja lá já, e às 15 horas tem a missa solene, às 16 horas sai a procissão, né, com o Jesus Eucarístico, pelas ruas do bairro. Então o pessoal já está alertado em Serra Alta que vai ser tudo durante o dia, né, vai ser bom, escolher um bom horário lá. Já está dado o recado aí do padre. O Pajé está participando aqui, Boa tarde, passando aqui para relatar que aconteceu essa semana
quando minha esposa foi no posto de saúde do Mato Preto. Chegou lá, não tinha ninguém para ser atendido. Falaram que não tinha consulta mais para esse mês. Ela tinha alguns exames para mostrar ao médico, porém o médico não podia atender porque já estava jogando joguinho no celular, viu? Com o aquecedor do lado. Ah, Jesus amado, tem que aquecer essa mesmo. É a primeira vez que... Não é a primeira vez nem a segunda vez que isso acontece. Várias pessoas já estão reclamando e nada resolvido. Valeu, Pajé, vai denunciando aí que nós vamos levar o conhecimento da secretaria para que seja tomada essas providências, né? Do tipo que vai, não sei o que, vão ter que inventar, né? Botar certo uma câmera nesse lugar para colocar essa gente para trabalhar, né? Esses caras, eu sei lá, eles não pensam que eles são Deus, eles têm certeza absoluta, né? Eita, coisa do outro mundo, né, Pajé? 12 horas e 33 minutos, já fizemos então nossa denúncia do ouvinte. Vamos voltar aqui para a entrevista com o Luiz Carlos. Luiz, voltando aqui para nosso segundo momento do nosso programa, temos meia hora para nós conversarmos. Hoje o seu programa vai ser com base aí na sua entrevista, né? Então fale um pouco para mim, já nós só conversávamos ali nos bastidores, vamos dizer assim, lá no escritório do Jornal Escrito. Mas vamos contar como é que surgiu essa ideia do Santa Fé. Sim, Fortesque, porém, eu quero agradecer aqui, eu tenho participação de muitos familiares, participação de amigos aqui de São Bento e da região, e eu agradeço aí, enfim, a participação de todos os ouvintes da Rádio Liberdade que estão aqui nos prestigiando, nos cumprimentando. Fortesque, eu acho que eu fui convidado por você e para mim é uma grande honra. Eu também não estou aqui de forma nenhuma querendo ser o pai de nenhuma obra, mas acho que é interessante a gente deixar bem claro, esse é meu objetivo, como as coisas aconteceram, simplesmente isso. Isso mesmo. E você veja só, esse projeto, ele nasceu nos anos aí entre 2012 a 2016, mais ou menos na metade desse mandato, quando eu fui presidente da IMAB, e num certo momento tínhamos um terreno onde hoje é o Santa Fé, tínhamos o terreno, e também na presidência da República tínhamos a Dilma, né? E em andamento o programa Minha Casa Minha Vida no País, que tinha começado lá no governo anterior do Lula, criado pelo Lula. Então, como tínhamos o terreno, e na IMAB ela tem uma equipe fantástica ali, eu vou citar alguns nomes, eu corro o risco de não citar de todos, mas a Mayra, na assistência social, que fez o projeto social desse empreendimento Santa Fé, temos o Rodrigo, engenheiro, temos o Fossati. Então, esse pessoal, eles foram fundamental na elaboração de todo o projeto, no início. E vocês vejam só, e aí a minha participação como diretor-presidente da IMAB foi reunir a nossa equipe e falei para eles, olha, temos esse terreno e temos o nosso programa Minha Casa Minha Vida. Aí propus para eles, para os funcionários, os técnicos da IMAB, que a gente iniciasse todo um processo para buscar o programa Minha Casa Minha Vida do governo Dilma para São Bento do Sul. E nesse período, aí o nosso pessoal começou a trabalhar as questões das licenças ambientais, um loteamento, Fortesque, Diego, é muito complexo, né? Envolve muita coisa. Então a gente trabalhou todas as licenças ambientais, isso tem tempo, tem que esperar, e aí o projeto urbanístico também, feito na IMAB, pela equipe técnica da IMAB, de muita competência e responsabilidade. E aí tem todo um processo, você faz, encaminha para a prefeitura, às vezes tem que fazer, aperfeiçoar, fazer alguma coisa que a prefeitura pede, e todo esse processo passa por vários órgãos, inclusive um processo demorado também junto ao cartório, porque diversos lotes, enfim, um loteamento envolve muita coisa. E a gente trabalhou muito tempo, sabe, para deixar toda essa burocracia pronta. E a equipe da IMAB sempre se colocou muito à disposição, com vontade de ver realizado esse sonho de casa de muita gente. E ao final de tudo isso, a gente levou o projeto para a Gerência Regional da Caixa Econômica, em Joinville, que essa gerência ela representa o governo federal, porque a Caixa Econômica é federal, né? É do governo federal. E levamos para lá
e lá teve, naquele momento, teve aprovação técnica e aprovação orçamentária. Naquele momento foram reservados os recursos para o que nós chamamos hoje de residencial, loteamento Santa Fé. Então foi naquela época que nasceu. Depois de aprovado, Fortesque, ainda a equipe da IMAB, aí eu estava esquecendo na pessoa da Rosane, a Rosane que cuidava dos processos licitatórios, chamada pública, uma técnica competente, ela, junto com os demais funcionários da IMAB, fez a chamada pública que se assemelha à licitação. Então, naquele momento, fizemos também a chamada pública. E aí, uma empresa foi a vencedora, que todos hoje conhecem, que é a Implantec de São Bento do Sul. Então, nesse tempo que eu estive no comando da IMAB, nós tivemos a iniciativa, elaboramos todos os projetos, todas as licenças, fizemos a chamada pública, levamos na GIDUR, que era a Gerência Regional da Caixa de Joinville, lá foi aprovado, como eu já disse, tecnicamente, e aprovado também o orçamento, certo? E é lógico, como houve eleição nesse período, aí um outro prefeito ganhou. Mas o que precisava naquele momento? Começar as obras. Então, se tínhamos todos os projetos, todas as licenças, tinha definido já a empresa que iria começar a construir, então ali só restava erguer a obra, fazer lá as casas do povo. Então, o que eu tenho a dizer e assistir, Fortesque, ouvi pela internet o discurso do ministro que esteve aqui em São Bento, nesse aspecto eu fiquei bastante triste, né? Porque o programa o programa Minha Casa Minha Vida, do governo lá, que foi criado no governo Lula, mas que a Dilma deu continuidade. E a gente buscou esse programa para São Bento e a partir desse programa, dos recursos do Minha Casa Minha Vida, que foram feitos as 244 casas ali do loteamento Santa Fé. E eu vejo assim, o que o atual governo federal fez. Eu acho que a única coisa que ele fez, eu acho que foram duas. Mudou de nome, o programa Minha Casa Minha Vida mudou de nome. E a segunda coisa feita, eles fizeram um processo de seleção, sabe? Que eu acho que... aí eu não acompanhei muito bem, acho que a IMAB teria feito, pelas informações que eu tive, uma pré-seleção, mas depois a Caixa refez, então fizeram a seleção. Agora, a construção, ela foi feita das casas pela empresa que a chamada pública feita no meu tempo de presidente da IMAB, ela definiu a Implantec. A Implantec fez as casas. O recurso, ele foi já definido e reservado lá no governo Dilma. Essa é a mais pura verdade, né? A gente fica um pouco triste quando acontece um ato e que não é lembrado. Inclusive, eu acho sacanagem até mudar o nome, né? Então, um programa de um outro governo que a semente foi plantada, toda a burocracia resolvida, o município contribuiu com o terreno e aparece só como algo de um governo que a gente tem percebido não se preocupa com a habitação, mas não só não se preocupa com a habitação, não se preocupa com muita coisa, porque hoje o povo está na miséria, está passando necessidade. Mas eu vejo da seguinte forma, eles mudaram lá para Casa Verde, se eu não estou enganado, mas lá nada mais é do que o programa Minha Casa Minha Vida do governo Lula e do governo Dilma. Essa que é a grande verdade. E que foi buscado na sua época, você estava como presidente da IMAB, foi preparado em um projeto buscado e incentivado. Você me contava ali que só não conseguiu um pouco antes disso, por causa do tempo mesmo, porque as pessoas têm que entender que às vezes o gestor está ali dentro, mas para ele conseguir fazer uma obra dessa envergadura, que demorou tanto tempo para ser entregado, né, Petros? Porque demorou para ser entregado isso aí. Ainda teve que convencer alguns prefeitos a iniciar a obra e depois ainda dar continuidade na obra. Sim, Fortesque, eu com todo respeito ao prefeito da época, né, que sou amigo também, mas o prefeito da época,
que eu fui presidente da IMAB, eu lembro que a gente queria dar start, iniciar já no começo daquele mandato, mas eu lembro que o prefeito ele tinha um pouquinho de medo, ele dizia, não, mas que tal que a gente não consegue asfaltar a via que dá acesso e asfaltar internamente, porque essa nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje temos lá no Santa Fé, era obrigatória a pavimentação. E o prefeito, na época, ele tinha medo que a gente não conseguia recursos para pavimentar. Eu dizia, ô prefeito, o dinheiro nós conseguimos com os nossos deputados, vamos tocar bala já desde o início. Então a gente passou um tempo que a gente não podia dar start, porque não é que o prefeito era contra, sabe? Ele tinha que ter um trabalho de convencimento. Tivemos que ter um trabalho de convencimento, né? Mas enfim, aí na metade desse governo municipal, que a gente deu início, a equipe da IMAB deu início, né? E como o loteamento, eu já disse, é algo muito complexo, depende de aprovação de diversos órgãos, depende do trabalho do cartório, então, que são coisas demoradas, e aí, no final do mandato aí de 2012 a 2016, no final, a gente tinha toda a burocracia resolvida, todos os projetos. Aí nós tínhamos o parcelamento do solo, sabe, feito no cartório, que são coisas complexas, demoradas. Então a gente tinha tudo pronto, né? Então eu vejo que se não fosse a nossa participação, a equipe competente da IMAB, a gente não teria essas 244 casas hoje. E eu ontem à noite passei lá, fui levar um amigo meu, o Ayrton, do sindicato no Rio Vermelho, ele mora lá. Entrei lá, sabe, muito bonito, Fortesque, asfaltadinho. Essa é a nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do governo Dilma. Essa é a nova versão com asfalto, tudo bonitinho. No tempo do Alpestre, Fortesque, só para lembrar aqui, naquela época não era obrigatório o asfalto, certo? Não era obrigatório, por isso o Alpestre não tem. Porém, o poder público municipal da época, quando foi feito o Alpestre, assumiu o compromisso de fazer asfalto naquela época. Mas esse compromisso ele foi só verbal e não foi cumprido, né? Agora parece que está sendo feita a pavimentação. Mas o Alpestre era a primeira versão do programa Minha Casa Minha Vida. Então hoje temos um loteamento Santa Fé mais bonito, porque essa é a última versão do programa Minha Casa Minha Vida. Foi bom que você fez essa ligação com relação ao Alpestre. Você veja que foram duas grandes intervenções só na questão da habitação dentro do município. Isso nós não entramos ainda na universidade estadual aqui, né? Que foi o SEDUC que foi trazido, né? Sim, forte. Só pegando um lugar para você se localizar no teu raciocínio. Então, foi essa questão do Alpestre lá, que daí, como não era obrigatório ter o asfaltamento, também não tem que se fazer, e acabou que não houve esse compromisso. Mas agora está saindo, né? O pessoal está sofrendo, mas está saindo, então asfaltando lá. Essa questão agora do Santa Fé, e também acho que o maior presente do governo Dilma para São Bento foi o Instituto Federal, né? Sim, Forte, veja só que infelizmente, nesse momento agora, eu digo infelizmente, nós não temos uma obra do governo federal. E veja que o atual governo já está em fase final, está encerrando, né? Eu sempre pergunto aí no Facebook, você sabe uma obra apenas do governo federal em São Bento? Nunca, ninguém sabe me dizer uma obra, nem em São Bento, nem em Rio Negrinho, nem em Campo Alegre, e nenhuma cidade do Planalto Norte, e pasmem, nenhuma cidade de Santa Catarina, você não tem obras do governo federal. E agora veja só, como você falou, na área de habitação aqui em São Bento, nos governos passados, Lula e Dilma, nós tivemos as 338 casas do Alpestre, as 244 casas agora do Santa Fé, Fortesque, mas tivemos mais 1.888 casas com subsídios do governo federal, feito pela Caixa Econômica Federal. Então, o que nos governos do PT, o que a Caixa Econômica fazia? Ela cobrava uma entradinha bem baixinha, que qualquer trabalhador da indústria podia dar aquela entrada. E aí, o governo federal dava 17 mil, que é o subsídio, dava 17 mil para a família, e o resto era parcelado e as prestações iam baixando, né? Tem gente que diz, os governos do PT endividaram as pessoas com essas casas. Não, não endividaram, porque a prestação ia baixando.
Quem começou a pagar naquele tempo, hoje está terminando e está pagando R$250, R$300. Casas boas. Eu chego, esses dias estava na Serra Alta, no loteamento lá, casas bonitas, Fortesc, Diego, casas bonitas, bati lá, sabe? Você pensa que vai sair alguém de uma classe, vamos dizer, classe média alta? Não, sai um trabalhador da Artefama, da cerâmica lá de dentro e tem aquela casa e está encerrando os pagamentos, né? Com R$200, R$300, a prestação ia baixando. Então, as casas feitas pela Caixa Econômica não sufocou ninguém financeiramente, sabe? As pessoas pagavam com tranquilidade. Hoje mudou tudo. Hoje você tem que dar uma grande entrada e as pessoas não conseguem mais fazer casa pela Caixa Econômica, as famílias aí de baixa renda. Mas Fortesc, isso, só repetindo, 338 casas no Alpestre, 244 casas do Santa Fé e mais 1.888 casas com subsídios feitos pela Caixa Econômica, mas fez o IFC de São Bento, que tem 500 alunos. Os alunos se orgulham de estudar naquela escola técnica federal do governo Dilma. Lá tem 500 alunos, tem laboratório, tem ginásio, tem restaurante, então é uma escola de dar orgulho para nós. E que custou na época 14 milhões, depois foram investidos mais 3 milhões, e agora a gente está buscando ampliação do nosso IFC. Vamos ter um encontro aí com Pedro Czai, e principalmente a partir do ano que vem a gente pretende aí, com o apoio aí do nosso deputado Pedro, fazer grandes investimentos no IFC. Mais Fortesc, falando em obras aí do governo passado, o aterro sanitário, não sei se você lembra que o nosso lixo era levado para a Mafra, né? Isso mesmo. E a gente pagava transresíduo, muito dinheiro saía dos cofres públicos. Eu tive junto numa reunião com o diretor-presidente da FUNASA, e nós trouxemos 800 mil juntamente com o Tadeu para fazer o nosso primeiro aterro sanitário, né? Mas temos a creche de 1.200.000 também ali do Alpestre. Temos a creche a subida para a Vila União, também obras do governo passado. Temos as redes de esgoto, porque nos governos federais anteriores, o que acontecia anterior ao Lula e a Dilma, o governo federal não investia em rede de esgoto, né? Então, nós passamos a ter aqui em São Bento, em todo o Brasil, rede de esgoto, estação de tratamento, a partir dos nossos governos, do PT. Temos Praça do Parque, em Serra Alta, aquela casa que também é museu ali no Trevo de Curitiba. Eu e o Tadeu conseguimos ali 600 mil numa ida para Brasília, né? Então, eu poderia ficar o dia inteiro falando de obras daquele tempo. A Serra de Corupá, Fortesc, lembra que dava desmoronamento, trancava, né? Depois de uma intervenção do governo Dilma, feito aqueles grandes gabiões, aqueles muros de contenção, as calhas de dissipação da água, o que aconteceu? Nunca mais tivemos problemas na Serra de Corupá, né, cara? Veja só, então é como eu disse, então a gente teve muitas obras. O atual governo, acho que a gente não está aqui para falar isso, sabe? Mas o atual governo não tem uma obra sequer em São Bento do Sul. E é final de governo já, né? Mas, como eu disse, não tem no Planalto Norte, não tem em Santa Catarina. Isso é muito triste. Mas então, Forte, sobre a habitação é isso, né? A iniciativa foi nossa, da equipe da IMAB, programa Minha Casa Minha Vida. Foi uma injustiça eles terem mudado de nome para Casa Verde, não tem nada a ver, sabe? Foi uma luta nossa, da equipe da IMAB, nós temos que atribuir a essa equipe da IMAB. Se alguém fez alguma coisa importante, foi a equipe da IMAB, de São Bento do Sul. O resto é governo federal, Dilma, é programa Minha Casa Minha Vida, do Lula. Essa é a grande verdade. Aqui, o Abel tá falando aqui, 7 milhões para a obra do SEDUC, tá? O Abel tá ajudando, ele tá colocando nos lugares. Sim, o SEDUP é outra escola técnica, é uma escola técnica estadual, os professores são pagos com dinheiro do Estado, mas essa escola técnica, o SEDUP, lá na Vila São Paulo, bairro Brasília, o dinheiro foi federal também, né? Então, nós tivemos a construção de 2 escolas técnicas nos governos passados, Lula e Dilma, aqui em São Bento, né?
Esses dias, falando até com o Arnoldo Paulino, ele dizendo, Pedroso, mas isso no Facebook, será que São Bento foi beneficiado nos tempos do PT? Meu Deus. Eu escrevi, ó, a 2.000 metros da sua casa tem uma escola técnica federal de alta qualidade com 500 alunos do bairro Centenário. E esqueci do SEDUP, que está a 200 metros da casa do nosso querido amigo Arnoldo Paulino, né? Então, São Bento, Rio Negrinho e o Planalto Norte e o Brasil teve muitas e muitas obras federais. Foi um tempo que a gente viveu, Fortesc, assim, que o Brasil deu um crescimento e passamos a ser a 6ª economia do mundo nesses governos, né? Agora parece que estamos em 13º, né? A gente está decaindo aí no mundo se comparado a outros países. 12 horas e 53 minutos, enquanto o Pedroso toma um golinho de água, vamos falando das participações. Aqui o Ortiz está participando. Boa tarde, Pedroso. Boa tarde também a Maris. Valeu, Maris. Muito obrigado pela participação. A Denise, não perde, está em casa hoje, você já está trabalhando, né? Mas está ouvindo aqui o programa. Valeu, Denise. Grande abraço para ela, todo o pessoal da Quitanda Saíra. O Edmar Salomão, estamos acompanhando o Fortesc. Grande abraço ao ex-vereador Pedroso e todos que estão acompanhando o programa. Valeu, Edmar. Muito obrigado pela sua participação. A Cíntia de Cássia também participando, ela que é sobrinha do Pedroso aqui, ó. Boa tarde, tio Luiz Carlos. O Juvenal Gonçalves, olha aqui, ó, fala sobre o Alto da Glória, daqui a pouco ele vai falar aí, com certeza. A Silva Célia, boa tarde, Valmir Pedroso, tá respondido. O Antônio Verci de Souza, boa tarde, Antônio. O Marcos Banhara, passou aqui rapidinho, uma puxada, que tem muita participação, né? Vou voltar aqui, onde é que foi? Correu aqui o trem, cara. Parei no Marcos Banhara, onde é que sartou? Boa tarde, Marcos Banhara, para você também. O Domingos Gabriel Pereira, boa tarde, parabéns a todos todos a boa morada e todos os sonhos realizados. Valeu, o Gabriel. O Edmilson Munhoz, boa tarde, grande companheiro Pedroso, tá registrado. E a Maris diz o seguinte, uma pergunta, as moradias da Santa Fé foi usada alguma diretriz referente o ATSCAL? Você não entendi o que é ATSCAL aqui. Temos que ver bem o que é isso aqui. Diretriz do ATSCAL. Tem que ver o que é esse ATSCAL aqui, Maris. Precisamos se informar sobre isso. O Arsênio está participando, um grande abraço. O Bernardo Becker também participando. O Ari de Góes também na participação. Manuel Antônio, valeu, Manuel Antônio Roque, grande abraço. E Tânia Regina Correia, valeu, Tânia, muito obrigado aí pela sua participação. E o Paulo Roberto Pedroso também aqui na participação. E a Cleide entrou agora, boa tarde, Valmir Pedroso. Valeu, obrigado. Preciso só ver o que é essa sigla aqui, né? ATSCAL aqui, que foi uma pergunta da Maris Werner. Vou ter que analisar o que é essa questão aqui. E aqui, pelo nosso WhatsApp, nós tivemos a participação do João Massaneiro, né? Vai ter ônibus no loteamento Santa Fé durante a semana, pelo menos é o que o João Massaneiro. Opa, olha aqui, João, deve ter ônibus sim. Levandir Machado está parabenizando, participando aqui também, boa tarde, sobre o posto do Bato Preto. Eu também cheguei esses dias lá e peguei o médico jogando joguinho no celular, no flagra, e não queria me atender. Mas entrei na sala, como não tinha ninguém para ser atendido, aí acabou atendendo. Com preguiça, mas atendeu. Ah, meu Deus, falaram que tinha consulta para mais um mês. Ó, minha filha, aí não tem jeito. Com quem eu tô falando aqui foi com a Joana. Ô, Joana, se acontecer isso contigo, se o médico me atende com preguiça, eu nem vou na consulta. Mas, enfim, precisa, né? Eu vou encaminhar isso aí para as pessoas competentes, Joana. E eu preciso que vocês também façam a reclamação naquele site lá da prefeitura, onde que tem a ouvidoria, né? Não dá para deixar essas coisas assim, jogando joguinho, né? Pelo amor de Deus. A Sueli também, né? Boa tarde, Fortesc Pedroso. Correu muito, que ele e vocês estão de parabéns. Dale! E ajudou muito, valeu então. Quanto tempo leva para fazer a escritura quando o terreno está pago no loteamento? É uma pergunta, lembra disso ainda, Pedroso? Quanto tempo leva para fazer a escritura depois que está pago o loteamento? O sai automático das escrituras? Não, aí é um processo rápido, né? Estando pago aí, vamos dizer que é questão de meses aí, esse não é um grande problema, pode ficar tranquila a pessoa que está aí fazendo questionamento. Tá certo. E a professora Clarissa, escolas são sempre um bom caminho. Professora Clarissa, da participação, muito obrigado aqui. Essas que a gente teve. Vamos para frente aqui. Pedroso, você me contou também que a vida segue, né? Foi uma vitória
muito boa para o município de São Bento do Sul. Um abraço para a mãe lá em casa, estava ouvindo. Até a mãe estava indignada quando ouviu lá que o pessoal estava colocando que essas obras aí foram do atual governo federal, e não foi, né? Um abraço para a mãe que está lá em casa ouvindo, a Dirce Botroba. Um abraço também para o Fernando Cândido, também estava ouvindo, ele falou que ia ouvir hoje meio-dia, justamente para ouvir o que o Pedroso falou, porque tem muito trabalhador, Pedroso, e tem muitas pessoas que tinham essa dúvida, entendeu? Que tem essa dúvida, que acham que isso aí é do atual governo federal, que não é, e nem do atual governo municipal. Foi uma coisa que chegou, que eles só simplesmente entregaram a chave. Não, eu vou ser bem específico, né? Essa gente, o único trabalho que eles tiveram foi gastar dinheiro em helicóptero, vir para cá para entregar a chave. O trabalho que foi feito na EMAB na época que o PT fez parte da administração federal, que a equipe do PT, através do Pedroso e através dos profissionais da EMAB, que ele sempre enaltece muito, né? O pessoal deve ser uns profissionais muito bons nesse sentido, é que fizeram que as pessoas hoje pudessem entrar nessas casas, né, e ter um sonho realizado. Temos que deixar bem claro essas questões, certo, Pedroso? É verdade, Fortes, que o governo federal só veio para entregar a chave mesmo, né? Porque se resolvemos toda a burocracia, o recurso foi reservado na época que foi aprovado ainda lá quando eu estava na IMAB e foi garantido, foi reservado. O projeto técnico, a última aprovação foi da Caixa, foi aprovado naquele tempo. Aí a Implantec, que nós definimos através de chamada pública, ela construiu, então restou para o governo federal agora fazer a entrega da chave, e parece que a seleção, que muita gente reclama, mas eu não posso dizer nada sobre isso porque não acompanhei a questão da licitação. Mas Nossa, não nos diz respeito, né? Fortes, eu estou vendo, eu quero aproveitar aqui, abrindo um parênteses também, mandar meus parabéns para o meu querido amigo Robson Rodrigues, que está de aniversário hoje, que é o nosso artista de cinema da nossa cidade, que eleva o nome de São Bento do Sul, porque ele é daqui. E veja que também estou vendo ali várias participações, estou vendo ali da Denise, né? A Denise, ela trabalhava, quando a gente trabalhava os projetos Santa Fé, ela era da Defesa Civil, e ela era muito empolgada, porque lá no bairro dela, né? Então ela estava ajudando em tudo que era necessário aí para que a gente fosse bem sucedido no Santa Fé. Então, cumprimentar a Denise e todos os amigos e amigas. Eu estou vendo aqui elogios, mas eu digo, elogios é para a equipe da IMAB e para o governo Dilma. Mas é isso, Fortes, que você tratava, acho que puxou um cordãozinho ali sobre a questão da Universidade Federal, né? Isso mesmo. Você vai falar um pouco para mim agora, finalizado então essa questão do Santa Fé, esclarecidos os fatos, né? De fato, como que iniciou tudo isso. Vamos agora falar de Mafra. Eu sei que está com um projeto bom lá em Mafra também, para trazer uma universidade federal. Como está essa história? Sim, veja só, Fortes, que essa questão da Universidade Federal, lembrando que o IFC de São Bento do Sul, como ele surgiu? Nós chamamos o deputado Pedro Kzai, na época que a gente quase nem conhecia, e pedimos para ele, nós queremos, igual Mafra tem o IFSC, em Canoinhas tem o IFSC, que nós queremos um IFC de São Bento. Ele disse, bom, então vocês fazem uma grande audiência pública, eu e mais uma equipe queremos ouvir se de fato uma escola técnica federal é uma demanda necessária em São Bento do Sul. Aí fizemos audiência pública, o deputado Pedro levou o pleito nosso para Brasília, para Dilma e para o Haddad, que era o ministro da Saúde, e aí aconteceu. Eu fui chamado para Brasília 3 meses depois que a Dilma anunciou a construção do IFC em São Bento, que foi uma demanda apresentada por nós. Agora, em Mafra, está acontecendo o seguinte, uma entidade chamada Associação Vilanovense apresentou ao deputado Pedro um pedido de uma universidade federal na região do contestado, alegando que os alunos estudam, querem estudar, aí fazer o ensino superior, vão para as grandes capitais e muitos não retornam. Quem fica não pode se profissionalizar, se qualificar, e quem vai embora não volta mais e a nossa região fica abandonada. Então essa associação apresentou um pedido ao Pedro Kzai de uma universidade federal na região do contestado. Aí o Pedro Kzai levou para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal esse pleito, junto com o requerimento dele, pedindo para fazer uma audiência pública em Mafra. Então, lá na Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal foi aprovada a audiência em Mafra
para ouvir a população, ouvir as autoridades e ouvir as lideranças da região. Então, no dia 24, às 19h30, vai acontecer uma grande audiência pública para ouvir a população da nossa região. E eu vejo assim que esse projeto da universidade ele tem grande possibilidade de prosperar, como prosperou o IFC de São Bento. Eu já participei de um processo desse aqui. Agora eu vejo importante, e as lideranças têm discutido que essa universidade federal ela tem que ter um perfil diferente, Fortesque. Ela tem que dar acesso às pessoas de baixa renda. Porque nas atuais universidades que temos aí particulares, as pessoas têm que pagar transporte, não tem alojamento, então as pessoas, o Diego sofreu muito com isso ao estudar na UNC, né, Diego? Então todo dia eu via o Diego pedindo carona na estrada, né? Então o perfil dessa universidade que o movimento social aqui passou o movimento social da região engrossou o pedido da Associação Vilanovense e tem dito, não, essa universidade tem que ser uma universidade que dê condições das pessoas de baixa renda estudar. Então, e agora vamos ter esse encontro, essa audiência pública da Câmara Federal e Mafra, e estamos convidando os alunos, principalmente do ensino médio, mas as autoridades, as lideranças, para engrossar o caldo e fazer uma grande audiência pública numa demonstração que nós precisamos. A nossa região precisa se desenvolver. Fazemos parte aí da região do Contestado, que foi afetada pela guerra, deixando um rastro de miséria. Temos aqui cidades como Monte Castelo, Fortesque, cidades como Timboa Grande, em cima da serra, e outras pegando Mafra, Canoinhas, com IDH baixíssimo. Se você pegar IDH de Monte Castelo e de Timboa Grande, são IDH parecidos com tão baixos quanto as cidades do Nordeste, as mais pobres, né? Então, a ideia da universidade está dentro de uma ideia, de um projeto de desenvolvimento da região. Eu acho muito importante e quero deixar o convite a todos. É dia 24, 19h30, na Associação Vilanovense. Aí as pessoas quiserem, meu Facebook está divulgando bastante, Luiz Carlos Pedroso, quem quiser se informar pode entrar lá, me procurar aí, e vamos fazer uma grande audiência pública. Que bom. Era importante, pena que a gente tem pouca representatividade dentro dos movimentos estudantis aqui, né? Aqui em São Bento foi muito forte já, né, Diego? O movimento estudantil e acabou que se acabou. Isso aí eu digo uma coisa, era desses grêmios fazerem ônibus para ir para lá, nem aproveitarem. Ou, quem sabe, alguns diretores de escola se organizar nesse sentido, mas parece que o ativismo dessa gente na nossa região é muito frio ainda, né? É muito morno. Eles ganham muito, a gente perde de ganhar muita coisa com relação ao governo federal, independente de qual que seja a linha de administração, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque parece que nós temos essa dificuldade ainda de fazer com que essas pessoas sejam um pouco mais ativas, né? Tenham esse ativismo um pouco maior nesse sentido. Sim, sim, é verdade. A gente até tentou fazer contato. Aqui não existe a UBS, a UNE, né? Não, a gente não tem representantes na região. Agora eu vejo assim que tem já um número significativo de estudantes mobilizados para esse encontro. Eu fiz duas reuniões em Mafra, assim, veio bastante advogados, professores. Então, quem sabe a partir desse movimento pró-universidade pública federal se crie alguma entidade também de estudantes. Forte. Tem mais um ponto aqui, Pedroso. Quero te dar uma ideia. De repente, ontem foi eleita a nova Câmara Mirim de São Bento. E os nossos vereadores Mirim têm feito um trabalho muito bom nesse sentido, sabe? Eles ir na escola, fiscalizar, fazer reivindicação. De repente, entrar em contato lá com esse pessoal da Câmara Mirim e convidar pelo menos os vereadores mirins para fazer parte dessa audiência. Porque aí eles vão trazer o que vai acontecer nessa audiência lá, vão falar, porque é o futuro deles que está em jogo. E aí eles vão repercutir. Eu lembro que quando você foi vereador, quando tu foi vereador, Pedroso, também tinha os vereadores mirins, que tinha, não tinha? Tinha, sim. Então, de repente, você achar aí, hoje, dentro dos seus limites também, porque todo mundo, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 horas por dia, não lembra de tudo, né? Mas se você depois anotar para não esquecer, mandar um ofício lá para a Câmara dos Vereadores Mirins e fazer o convite para que a Câmara Mirim vá participar lá. Eu acho que é importante essa gurizada saber disso, do que está acontecendo, porque é o futuro deles que vai melhorar.
É para eles que está sendo melhorado. Então eu quero para você que está me escutando agora, eu quero falar isso. Isso aqui não é para o Pedroso, não é aqui para o professor que está do nosso lado aqui, não é para o Fortesc, não é para nós, é para você que está iniciando. Para você que está aí, hoje em dia, como eles falam, do primeiro ao nono ano, né, o fundamental. Nessa época eles chamavam de primeiro grau, né? Agora nem sei se existe, né? Primeiro grau, segundo grau, acho que mudou tudo, né, professor? As coisas mudaram, todas as questões aí. Mas enfim, eu acho que é importante chamar, né, Diego, essa gurizada, fazer um trabalho nas redes sociais deles, para que quem tem condições, acompanhado dos seus pais, se puder, ir lá e dar esse apoio. É difícil? É, mas não é impossível, né? Sim, Fortesc, eu acho que se a nossa região toda se abraçar. E eu vejo assim, ó, eu não é querer criticar, mas o atual governo federal, ele não fez nenhuma universidade. Mas os governos passados, Lula e Dilma, fizeram 18 novas universidades e dezenas de campos. Então parece, pelo que está aparecendo, a gente tem acompanhado pesquisas, parece que o Lula ganha a eleição. Então a gente pode viver um novo momento assim que a educação poderá passar a ser prioridade. Então eu não vejo com lideranças, assim como temos aqui em Santa Catarina, Pedro Czai, bem alinhada com o presidente Lula, eu acho que a gente fazendo uma grande audiência pública, eu não vejo como impossível, aliás, acho bastante viável, e até pelo contato que o deputado Pedro tem com o Lula, então é viável a gente conquistar essa universidade para a nossa região, o que seria, acho que a nossa conquista do século para o Planalto Norte, uma grande universidade pública. Tem gente que está defendendo que ela seja em Mafra, um movimento maior é para que ela seja em Mafra. Eu falei com aí os vereadores lá de Rio Negro, mas aqui também é região do contestado, então tem um movimento para que seja ali, e ainda um movimento para que seja entre Canoinhas e Três Barras, né? Mas acho que o importante é fazer, né? O local. Isso. Eu digo uma coisa para ti, sabe, Pedro? Fazendo uma análise bem crua, como eles não têm ambição política, eu não estou nem aí, né? Eu quero dizer uma coisa, não poderia até ter sido aqui em São Bento, mas o nosso povo é muito ingrato, né? Você veja a quantidade de recursos que já foi acontecido. Olha, você está me ouvindo aí, não sei se é o caso, o seu caso, mas tem muita gente, e você também tem muita ingratidão. Então não adianta, vai ter que sair, vai ter que ser, né? O movimento vai ser maior, vai ser talvez para Mafra, vai ser talvez para Rio Negro. Se for Rio Negro aí, vai para o Paraná. Eu espero que seja em Santa Catarina, torço para que seja aqui em Santa Catarina, que seja em Canoinhas. Mas o nosso pessoal da nossa região aqui tem que aprender um pouco a ser um pouco mais grato. Veja que nós temos lideranças que são hoje, a gente vai partir para uma eleição de deputado estadual, deputado federal, mas as pessoas acabam não escolhendo pessoas que têm compromisso de sociedade. Porque não basta, mas eu sou comprometido com a minha região, com o meu estado, com o meu município. Sem problema nenhum. Mas e qual que é o seu compromisso de sociedade? Entende? Cada um, e as pessoas não entendem que essas lideranças que você escolhe na hora de você fazer o teu voto lá, estou abrindo um parênteses aqui agora com o Pedroso, fique bem claro, que cada um tem os seus interesses. Cada um defende o interesse da comunidade, o interesse segmentado. Veja aqui, nós temos hoje nossa Câmara de Vereadores, temos advogados, temos professores, mas são professores que não defendem dentro da educação, alguma coisa dentro da educação, que não buscam alguma coisa da educação, que buscam, sei lá, o poder político, ou arrumar, ou ajeitar para a sociedade de uma forma diferenciada, mas dentro daquele setor deles. Mas não tem esse compromisso que o professor, aqui o Diogo está aqui com o Pedroso agora, que o Pedroso tem, em trazer um diferencial na educação para nossa região. E nós precisamos disso. E você que está me ouvindo vai ter que começar a ter esse critério na hora de fazer a escolha também. Entende? Fique bem claro que isso aqui não é campanha, é critério de escolha, né? As pessoas têm que ser mais criterioso. É claro que daí, quando surgem essas oportunidades, as pessoas vão levar para onde as pessoas estão mais organizadas e cada um puxa a farinha para o seu saco, né? Vamos falar bem na verdade, né? No linguagem do povão, Pedroso. Fortesc, eu vou também, longe de ser campanha política, mas eu vou falar o meu jeito de pensar. Isso. Quer ver, tem muita gente que diz, não, o candidato tem que ser daqui, da nossa cidade ou da cidade vizinha. E eu concordo com isso, em partes, sabe? Mas também não adianta a gente apostar num candidato que é daqui ou da cidade vizinha se
ele tem um perfil ou se ele vai defender as classes mais ricas da nossa cidade e da região que não precisam. Porque muitas vezes a gente elegeu aqui em São Bento pessoas que defendem o interesse de meia dúzia de super ricos, né? Então, eu preferi apoiar o Pedro Czai, que é de Chapecó, porque ele trouxe o IFC para São Bento, a Escola Técnica Federal. Não foi ninguém daqui, né? Ele está à frente dessa luta por uma universidade, né, na região. Ele está à frente de uma outra luta importante, Fortesque, que eu acho que é o próximo ponto que a gente vai conversar, né, cara? Sim. E tudo isso goela abaixo, porque tem gente que não gosta disso. Né? Tem pessoas que não querem, né? Se puderem puxar o tapete, se puderem evitar. Eu soube que essa questão do UFC, que tinha gente que tentou evitar ao máximo que desse. Sim, teve. Lamentavelmente, mas aconteceu isso. Sabe? E as pessoas precisam saber disso. Isso é a função também da radiodifusão e a função dos meios de comunicação. E como é que vai funcionar essa dita, ou tu quer fazer uma cooperativa de pessoas de raio solar? Como é que é essa história? Sim, Fortesque, cooperativa de energia solar. Você veja só uma coisa, a primeira coisa, a Eletrobras, ela está sendo aí vendida, né, para o grande capital nacional e internacional. Então, Bolsonaro está vendendo esse patrimônio brasileiro, hidrelétricas, termoelétricas, os fios que passam em frente da nossa casa, os postes, então, infelizmente, estão sendo vendidos. A tendência não. O que vai acontecer é que a energia vai aumentar e muito, sacrificando famílias, sacrificando pequenas empresas. O deputado Pedro Czai, ele é um estudioso há 40 anos de energia, ele já escreveu 5 livros. E ele nos prova, sabe, na matemática, que se a gente criar cooperativas, a gente poderá dar acesso a pessoas de baixa renda à energia solar. Hoje tem muita gente que compra um kit de energia, coloca as placas em cima da casa e tem pago caríssimo, né? 25 mil, 20 mil. Então, as pessoas de baixa renda não têm acesso à energia barata e limpa, que é a energia solar. Então, o Pedro Czai, ele já criou, acho que umas 20 cooperativas municipais no oeste de Santa Catarina. Eles estão num processo bem avançado. Criou cooperativas regionais, criou uma cooperativa estadual de energia solar e está propondo, ele diz que o Planalto Norte pode produzir sua própria energia, né? Então, ele estará aqui no dia 25. No dia 24 é a discussão sobre a universidade. E no dia 25 de manhã, que é um sábado, 9 horas em Mafra, é o encontro regional, que é o primeiro passo para nós criar a cooperativa de energia solar. Basicamente, eu tenho ouvido o deputado Pedro Czai, ele diz o seguinte, que se nós comprar, em vez de comprar um kit para uma casa, se nós comprar em grande quantidade as placas solares, todo o equipamento que precisa para gerar energia, se nós comprar de caminhões, formar uma cooperativa, nós temos o poder de barganha para comprar. Podemos baratear muito o preço. E também a cooperativa estadual que já está criada, ela é uma importadora. Então, se nós comprar direto da fábrica, dá para baixar mais um tanto o preço. E se nós não colocar as placas em cima de uma casa, a nós criar uma usina de geração de energia, nós vamos colocar no chão. É muito mais barato a mão de obra, se coloca tudo no mesmo lugar. Então, você vai ganhar na mão de obra, você vai ganhar comprando em grande quantidade e vai ganhar comprando direto da fábrica. E também, se nós criar essa cooperativa, isso é lei, até janeiro, nós não precisamos pagar a transmissão da energia pelos fios da Celesc. Então, tem que criar até janeiro, né? Isso é muito bom, sim. Então, tem vários ganhos ao criar cooperativa, não visa lucro, né? Quando uma empresa faz isso, ela vai visar lucro. Quando é cooperativa, não. E você veja, Pedroso, para fazer uma ligação para você, quando você fala que as cooperativas são sucesso, é só olhar as cooperativas de créditos, né? Sim. Para que maior sucesso cooperativas que foram desenvolvidas também no governo do Lula. Veja quantas as cooperativas aqui em São Bento do Sul não progrediram, quantas cooperativas de crédito não temos aqui e que funcionam. E que sempre tem um dinheiro, sempre tem uma forma mais rápida de chegar num crédito, você pode fazer as suas coisas.
Tá aí o exemplo, já funciona, né? Funciona. E Santa Catarina é o estado que mais tem cooperativa. Nós temos experiência boa de cooperativismo e com isso temos um aprendizado. O deputado federal Pedro Kizai, ele é um estudioso na área de energia, das diversas tipos de energia, mas é um estudioso na área de cooperativa. Então, esse conhecimento dele e essa experiência do Oeste, ele está trazendo aqui para o Planalto Norte. Diogo me acompanha, eu estou muito ansioso, sabe? Eu quero estar à frente, quero ajudar a criar essa cooperativa regional, porque eu sei que vai ajudar muita gente de baixa renda, que não tem acesso, não teve como comprar o seu kit e as suas placas e instalar na sua casa, porque é caro. E veja uma coisa, Fortesc, a cooperativa estadual já criada, ela tem engenheiro elétrico, ela tem contador, tem advogado, que assessora a criação das cooperativas, já tem experiências de estatuto bem elaborado, e aí é o seguinte, ó, quando uma pessoa compra para a casa dela, ela não entende, né? Não é obrigada a entender, às vezes compra equipamentos de péssima qualidade. Nós, criando a nossa cooperativa e com assessoria de engenheiro elétrico, nós podemos comprar os melhores equipamentos e baratear muito o preço, baratear a mão de obra. Eu vejo, quero me empenhar nisso, o deputado Pedro vai estar aqui, vai trazer engenheiro elétrico, vai trazer estudiosos, e a partir do dia 25 a gente começa a criar a Cooperativa Regional de Energia Solar, que muita gente aqui em São Bento, Rio Negrinho, e na região toda poderão participar e viabilizar a sua energia limpa e barata, que é a energia solar. Pedroso, 13 horas e 18 minutos, quero agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos, tenho certeza que foi muito bom para a nossa comunidade, o pessoal deve estar muito satisfeito. Era importante você vir falar sobre esse caso aí e sobre a entrega dessas casas lá no loteamento Santa Fé, para esclarecer bem esse assunto, né? E contou um pouco da sua história, falou aí da Universidade Federal aqui, que pode se instalar aqui em Santa Catarina, e agora essa questão da cooperativa. Então eu agradeço muito a sua participação, dizer que está sempre aberto aqui os microfones da Liberdade para quando o amigo resolver vir trazer uma novidade. Tá certo, Fortesc, eu também te agradeço pelo convite, agradeço aos ouvintes que ficaram conosco até agora, agradeço aqui o companheiro Diego que veio junto, aqui um parceiro de todas as lutas, e estou à disposição, Fortesc, o que tiver para a gente fazer juntos aqui com a Rádio Liberdade, que seja bom para a nossa sociedade, principalmente para aqueles de baixa renda que mais precisam, nós estaremos sempre juntos. Obrigado. Valeu. 13 horas e 20 minutos, com essa eu encerro aqui o Liberdade Notícia de hoje e volto amanhã na sexta-feira, né? Amanhã com toda a equipe de volta. O pessoal está folgando aí os Corpus Christi, mas amanhã a gente volta aqui na programação normal. Grande abraço e até lá! Esta programação tem o apoio cultural de...